Oi, gente, tudo bem com vocês? E o assunto de hoje é medo de espíritos. Você que tá aí me assistindo tem medo de espíritos ou conhece alguém também que quando sente a presença, fica com medo? Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que tem esse medo, fica aí que já já eu tô de volta. Bom, eu acho que primeiro de tudo, a primeira ideia que eu venho deixar aqui é que o ser humano ele sempre tem medo do desconhecido, né? E, por exemplo, né, quando a gente não sabe o que tá esperando a gente, fica com aquele medo, aquele receio, né? E como, assim, esse mundo dos espíritos é um mundo que, de uma forma geral, as pessoas não conhecem, né? E como as pessoas não conhecem esse mundo, daí que eu acho que tem tanto medo, né? E o medo ele vem impregnado nas crenças, na forma que nós vamos interagindo na sociedade, na nossa família, e também tem certas crenças que vêm também da hereditariedade, então que a gente adquire lá dos nossos antepassados, né? Então, as nossas crenças, né, os nossos sentimentos, eles são muito complexos e formados de vários lugares. É como se a gente tivesse pedacinhos de várias partes e que se juntassem e formassem as crenças e ideias e sentimentos que a gente tem em relação a várias coisas na vida, né? E o medo de espírito também é algo assim, né? Que vem dessas crenças também e também de certas experiências que as pessoas tiveram, né? Então, o vídeo de hoje é mais uma conscientização, né? E para você aprender a lidar com esse tipo de acontecimento, porque muita gente é médium, né? Aliás, todo mundo é médium, mas tem gente que tem a mediunidade um pouco mais aflorada e não sabe lidar com esse tipo de situação, tá? Então, por exemplo, às vezes tem gente que vê, né, claramente, tem gente que vê um pouquinho embaçado, mas enxerga, vê que tem alguém ali, né? Alguém que não está vivo nesse plano. E tem gente que, por exemplo, só sente a presença. Enfim, tem vários tipos de mediunidade, tem gente que só escuta, né? Enfim, no meu caso, por exemplo, eu sinto muito a presença, né? E também, às vezes, né? Às vezes eu vejo. Às vezes, assim, né? De dia é algo raríssimo, né? Eu acho que aconteceu uma ou duas vezes mesmo na minha vida toda, assim, de eu ver assim de dia, né? Agora à noite, realmente, por exemplo, eu tô dormindo e depois acordo, aí às vezes eu vejo alguém, eu vejo uma energia, eu vejo uma presença que às vezes eu não sei nem identificar, né? Mas é óbvio que assim, dá medo, né? E, enfim, é algo assim que muitas pessoas passam, mas às vezes ficam com receio de compartilhar, de contar, né? E alguém achar que a pessoa tá doida, né? E muita gente vai guardando pra si, né? Esse medo também. Então, bom, eu acho que, como eu trouxe no começo, né? O medo, ele vem daquilo que a gente não conhece. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter em relação a isso tá vendo, tá enxergando espírito, tá sentindo a presença de espíritos ao seu redor. Primeiro passo é estudar e se aprofundar e entender como é que é esse mundo, para que esse medo vá aos poucos se dissolvendo. Não vou dizer que com esse vídeo você vai, nossa, assistir nunca mais vou ter medo, né? Porque também vai de acordo com as experiências que você pode estar tendo ou terá, né? Então, e também do tipo de espírito que se aproxima de você. Então, não quer dizer que, nossa,
não vou ter mais nada de medo, zero, né? Mas o que eu tô trazendo aqui é uma conscientização para que você possa entrar nesse processo, né? Que é um processo, né? Para que perca um pouco esse medo, né? Então, o primeiro passo é estudar, entender, porque quando a gente não entende, né? Então tudo fica muito distante e também ao mesmo tempo muito algo que é chocante, assim, né? Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo, né? Então, buscar compreender, né? Segunda coisa que eu venho trazer aqui para vocês é uma conscientização do seguinte fato. Eu acho que foi isso, assim, o que me ajudou demais mesmo, né? Porque eu fui buscar, né, esses assuntos, porque eu também, assim, tinha um certo medo, ainda tenho, tá, gente? Quem me segue lá no Instagram viu o post que eu fiz, né? Enfim, brincando com esse medo de espíritos, né? Mas, bom, eu acho que tudo bem eu falar o nome aqui. Um canal que me ajudou muito a compreender esse tipo de coisa foi o da Joyce Elisa, né? E ela é um amor de pessoa. Se você assistir, Joyce, um beijo. E, enfim, bom, o canal dela me trouxe muito essa consciência de que, né, assim como aqui tem pessoas que são boas e não são boas, do outro lado também tem, né? E também a conscientização de que são pessoas, sabe? Não vou entrar aqui no quesito extraterrestre, tá bom? Mas de uma forma geral foram seres humanos que passaram por aqui, tá? Vamos deixar o assunto extraterrestre de lado. E, enfim, ter essa consciência de que são seres humanos que passaram por aqui e que muitas vezes esses espíritos, eles não vêm pra gente pra assustar, né? Porque muitas vezes eles vêm pra gente pedir ajuda mesmo. Então, por exemplo, às vezes geralmente eu sinto muito a presença, né? Eu percebo quando algum espírito se aproxima de mim, né? E muitas vezes são espíritos desesperados, sabe? Que, por exemplo, você morreu. Mas nesse período da passagem pro outro plano, muitos espíritos não percebem que morreram, sabe? E quando percebem, ficam em choque ou não percebem e continuam em choque, porque quer voltar para casa e às vezes não consegue, ou por exemplo, chega em casa e todo mundo ignora, né? Então são vários casos. E a pessoa tá perdida, né? E entra no desespero, onde que eu tô, cadê minha família, né? Por exemplo, pessoas que morrem em acidentes, muitas vezes acontece isso, porque pá, com aquele choque assim do acidente, a pessoa não deu nem tempo dela raciocinar que morreu, sabe? E, enfim, ao nosso redor estão andando vários tipos de espíritos, né? Espíritos que estão um pouquinho melhor, que vêm nos visitar, né? Por exemplo, que estão em outros planos, planos melhores que o nosso e vêm nos visitar. E tem aqueles espíritos também que estão apegados à matéria, né? E que então, por exemplo, que tão desesperado, que não perceberam que morreu, né? E, enfim. Então, pode ter qualquer tipo de aproximação, só que a gente tem que ter esse olhar de compaixão com quem partiu, sabe? Porque às vezes é só uma pessoa que tá perdida e desesperada. E o que acontece? Quando um espírito desse se aproxima e a gente sente a presença, uma coisa que eu aprendi, né? Bom, no canal da Joyce tipo assim, você direcionar esse espírito para uma vibração melhor, entendeu?
e pedir ajuda dos amparadores da luz para virem e resgatar esse espírito, né? Então, quando você vê, assim, sentir a presença, perceber que, assim, é uma presença muito, como eu posso dizer, que tá com uma energia, assim, meio de desespero, né? Percebam as sensações que vocês têm em relação a isso, né? Então, percebeu que é uma energia de desespero ou que é uma energia assim que te deixou meio balançado, que não é muito legal, pede ajuda do seu mentor para vir, né? E assim ajudar a resolver essa situação. Pede ajuda dos amparadores da luz se você sentir que é algum espírito que tá precisando de ajuda. E realmente, gente, por exemplo, né? Porque quando você sente algo mais denso, não quer dizer que o espírito também é um espírito ruim, tá? Muitas vezes são espíritos que trabalham para luz, por exemplo, mas trabalham fazendo resgates em áreas mais densas do umbral e precisam ter uma energia compatível para entrar nesses lugares, né? Então, não quer dizer que toda vez que você sentir algo mais denso vai ser um espírito que não é muito legal também, né? Mas, enfim, então tenham a consciência que espíritos são pessoas que já faleceram, que tiveram vida aqui, que foram casados, que tiveram filhos, sim ou não, ou que foram, enfim, bebês, crianças e, enfim, tiveram uma vida que, né, normal, como a gente tem também, né? E, assim, quando eles se aproximam da gente, a gente pega e fala, ai, sai daqui e tal, né? É uma falta de compaixão, né? Então, eu acho que isso foi algo que fez assim, ó, na minha consciência, né? E, enfim, é óbvio que vão ter situações que vão deixar a gente com medo, é óbvio, tá? Mas quando a gente tem esse olhar de compaixão para com aqueles que já partiram, as coisas começam a mudar. Então, por exemplo, às vezes eu sinto a presença de alguém e eu peço auxílio. Eu vejo que o espírito não tá muito bem, eu peço auxílio do meu mentor ou dos amparadores da luz para virem ajudar esse espírito, tá? Porque, assim, é algo que faz a diferença. O que acontece? Muitas vezes esses espíritos são atraídos até a gente para que, por um processo de... Por exemplo, assim, a gente que tá aqui na Terra, a gente seria assim... como que eu poderia dizer? A gente seria um meio termo, né? Porque a gente não tá nem bem nem mal. Mas esses espíritos que, por exemplo, que estão assim naquele surto, né? Porque é como se fosse um surto, né? Do lado de lá. Que não pra todo mundo, tá? Mas tem a galera que fica num surto, sabe? Que perde a noção das coisas e fica desesperada mesmo. Então, o que acontece? Os espíritos de luz que tipo assim, vão trabalhar no resgate desses espíritos, às vezes não conseguem acessá-lo por causa da baixa vibração que ele tá. Então, quando um espírito desse, ele se aproxima da gente, o que os espíritos de luz fazem para conseguir resgatar? Eles usam da nossa energia para conseguir meio que resgatar esse espírito que tá perdido. Então, a gente funciona como se fosse um intermediador desse resgate, né? Então, quando se aproximar um espírito de você, tenha essa consciência que você pode estar ajudando a galera de luz lá em cima a fazer um trabalho de auxílio, né? Esses irmãos que estão desesperados. Pensa que já pode ter acontecido com você, porque a nossa alma ela é muito antiga, perder de vista. E quantas vidas a gente já não deve ter passado, né? Ter tido assim ao longo dessa caminhada, né? E enfim, e também poderia ser um familiar seu, né?
enfim, um amigo seu. Então, que nós possamos ter um olhar mais amoroso para com essas situações, né? Então, primeiro passo, estudar, gente, entender como que é esse universo, para quem veio assim, né, com essa mediunidade mais aflorada, é interessante. Eu não falo nem desenvolver, porque isso daí é um livre-arbítrio, né? A pessoa usar, desenvolver e usar, né? Mas se a pessoa veio assim aqui pro mundo, com certeza tem um motivo. Então, o que eu aconselho? Não quer desenvolver? Tenta compreender o que tá acontecendo com você, sabe? Porque, digamos assim, a gente só é prejudicado com a mediunidade, prejudicado entre aspas, né? Prejudicado quando a gente não entende e não sabe lidar. Então, tenham noção do dom que, tipo, dom não. Tenham noção assim, dessa características que vocês trouxeram, né? Não é todo mundo que tem, né, a mediunidade mais aflorada, mas muita gente tem e não fala, né? Então, tenham noção do que tá acontecendo com vocês, né, do tipo de vibração, dos espíritos que estão se aproximando, né? Então, isso daí é só a partir do estudo, né? Quando a gente entende, o medo ele vai se dissolvendo aos poucos. E também ter um olhar mais amoroso com tudo isso, porque provavelmente eu tava assistindo uns vídeos há uns tempo atrás e, bom, a pessoa até falava assim, meu, para de neurose, achar que, tipo assim, que, nossa, vários obsessores vão vir até você, isso e aquilo, né? Falou, nossa, você fica com um ego muito grande achando que todo mundo tá te perseguindo, sabe? Na verdade, não, né? A gente tá aqui vivendo vida normalmente e, enfim, de repente esbarra aí com vários espíritos, mas não quer dizer que toda essa galera aí é obsessor, né? É só uma galera que tá meio assim perdida e acaba esbarrando em você, né? Então, não são todos os casos de obsessão, né? E, enfim, gente, pensem que vocês podem estar ajudando, né? Ajudando nesse tipo de caso, né? Que são muitos mesmo, né? Não é todo mundo que parte dessa vida aqui com uma consciência, né? Que tem um outro mundo esperando a gente após a morte. Então, é importante ter esse olhar amoroso e caridoso também para os nossos irmãos que partiram e também porque um dia todo mundo vai partir, a gente vai partir, né? E é isso. Eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, mas eu achei importante, né? Fazer esse vídeo e tá comentando tudo aqui que eu comentei com vocês. E é isso. Se você conhece alguém que tem medo de espírito, né? Que não tá sabendo lidar e que tá com essa mediunidade mais aflorada, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu tenho certeza que, assim, de certa forma vai ajudar um pouco, né? E, enfim, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, enfim, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.